alunos de 8º ano do Colégio Novo Milênio. Bom, nós vamos falar hoje sobre a colonização e conquista da América, certo? Que está aí na unidade 4 do módulo 1 de vocês, certo? A partir da próxima semana a gente vai começar a trabalhar com o módulo 2. Então ele vai estar falando um pouquinho sobre a questão das civilizações pré-colombianas. O que quer dizer isso? Civilizações pré-colombianas, gente, são as civilizações que chegaram aqui, né, antes de Cristóvão Colombo. Por isso que a gente chama de pré-colombianas. A gente sabe que Cristóvão Colombo chegou aqui no ano de 1492. Foi o ano da chegada de Colombo aqui na América. Então, todos os povos que vieram antes dele, a gente chama de civilizações pré-colombianas. Lógico que a gente dá destaque, né, para maias, astecas e incas, mas não eram somente eles, né, que estavam aqui no continente americano. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem os povos guaranis e outros povos indígenas, né, que a gente também só começou a chamar de índios após a chegada aí dos portugueses. Então, esses nativos, né, que moravam aqui, eles tinham aí como principal destaque, esses três povos, várias coisas, né, para uma sociedade complexa antes da civilização europeia, né, chegar aqui no continente americano. Então, por exemplo, os astecas eles se destacavam aí em questão de engenharia de arte, na astronomia, na arquitetura, na medicina. Os maias também se destacavam aí na questão matemática, astronomia e tudo mais. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre eles três hoje, tá certo? Então, ó, na página 360, nós vamos ter aqui, mostrando nesse mapa, a chegada dos primeiros habitantes aqui da América, certo, gente? Isso aqui vocês também vão ver em história, se não já viram, né? Vocês também vão ver em história, tá certo? Então, a gente tá falando aqui, ó, da teoria, né, da chegada aí do homem até o continente americano, vindo aí, né, através do continente asiático, passando aqui por esse estreito, né, e chegando aqui na América através do Alasca, tá certo? Lembrando que o Alasca, gente, ele pertencia antes à Rússia, tá bom? Os Estados Unidos comprou ele já bem depois. Então, ó, nessa época aqui a gente não tinha nenhum habitante aqui na América e a teoria mais aceita é essa, de que os homens eles vieram, né, passando aqui pela Rússia, atravessando esse estreito e chegando aqui no Alasca, na América do Norte. Então, ó, esses vestígios arqueológicos que foram coletados aqui deram início, né, também a outras investigações a respeito de povos que viveram aqui antes da civilização europeia. Então, por isso que a gente encontrou aí maias, astecas e incas, a gente encontrou muita coisa. Por exemplo, os maias eles viveram aqui até o século XIII, né? E os portugueses só chegaram aqui no finalzinho do século XV. Então, a gente só conseguiu saber realmente que tem a civilização maia aqui através de escavações arqueológicas, né, de descobertas aí arqueológicas, tá certo? Página 361, ele começa a falar aí sobre as civilizações pré-colombianas. Então, nós temos aqui os astecas. Aí, os astecas, gente, eles viveram aí no Vale do México no século XII, tá certo? Então, eles tiveram aí várias contribuições. Quando vocês pesquisarem outras contribuições aí dos maias, astecas e incas para responderem à atividade, vocês vão ver que eles trouxeram muita coisa, né, de contribuição, coisas até que a gente realmente usa hoje em dia, principalmente na arquitetura e também na engenharia. Eles tinham uma engenharia, uma forma, né, no caso de organizar suas cidades, que era muito avançada para aquela época, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, os astecas desenvolveram um calendário solar com 365 dias, que no caso a gente também usa, né, um calendário com 365 dias. O calendário deles tinha esse formato aqui, ó. Esse aqui é esculpido em pedra, né? E cada partezinha desse, cada símbolozinho desse aqui vai representar alguma coisa aí no calendário dos astecas. O calendário maia também, gente, tem esse formato aqui circular. E o calendário maia, inclusive, né, baseado também aí com a questão do calendário asteca, além de ter esse formato,
os maias, ele tem aí, no caso, uma, digamos aí, uma curiosidade a mais, porque eles colocam no calendário maia alguns acontecimentos acontecimentos que vão ainda se concretizar, né? Como, por exemplo, a questão do fim do mundo. Gente, o calendário maia, ele vai ser aí muito utilizado para estudar, né? No caso, como os maias eles se organizavam. E também a gente teve aí, ó, no ano 2000, no ano 2012, no caso, o fim do mundo aí previsto pelo calendário maia. Gente, no calendário maia, a gente tem aí, no caso, de 52 e 52 anos, ele zera. Ele não tem aí, no caso, uma continuidade como, no caso, o nosso calendário maia. Aliás, o nosso calendário atual. Então, o calendário maia também tem a presença aí do número zero, tá certo? Eles começavam a contar os dias, né, a partir do zero e não a partir do como a gente faz, né? Então, o calendário maia, ele vai, no caso aí, ser um calendário por ciclo. Como ele tem esse formato circular, com 52 anos ele zera e começa a contagem novamente, tá certo? Então, o calendário maia ele vai ser aí, além de um calendário para contar o tempo, né, para contar os anos, eles também vão contar aí algumas previsões, tá certo? Então, por isso que ele é muito conhecido. Aí, ó, na página 362 de vocês, tem falando sobre maias e também os incas. Os maias, gente, tá muito resumido aqui para tanta contribuição que eles trouxeram, principalmente na astronomia, na medicina, na matemática. Então, muitas coisas que vocês aprendem, por exemplo, em geometria, além de vir também da Grécia Antiga, também vieram aqui dos povos maias, certo? Outra coisa, falando aqui sobre incas, ó. Os incas, eles viveram aí na região dos Andes. Os Andes, gente, é aquela cordilheira, né, que a gente tem aqui na América do Sul, tá certo? Então, a cordilheira dos Andes e também a costa do Pacífico. Então, os incas, eles viveram aí desde o século XII até o início do século XVI. Aí a gente tem aqui, ó, a cidade de Machu Picchu, que no caso é um patrimônio mundial da Unesco, que fica lá no Peru. Essa cidade aqui, no caso, ela é muito conhecida, né, turisticamente falando. Então, as pessoas, elas vão para lá para visitar as ruínas da cidade, principalmente para tentar, né, descobrir essa parte histórica, essa parte misteriosa também dos incas. Então, tem muita gente que chega a relatar, né, que à tardinha, para o anoitecer, eles conseguem escutar ruídos, eles conseguem escutar pessoas, né, falando dentro das ruínas e tudo mais. Então, é um ponto turístico aí muito visitado e também que desperta aí muita curiosidade, tá? Então, esses povos, no caso os incas, utilizavam muito ouro, atraindo o interesse dos espanhóis, que se aproveitaram dos problemas internos do Império Inca para dominar a região no século XVI. Então, gente, ó, então, tanto astecas como incas, eles chegaram aí a alcançar, né, a chegada dos espanhóis aí na América, tá certo? Agora, os maias não. Os maias viveram somente até o século XIII. A gente só conseguiu realmente descobrir os maias depois de alguns, digamos assim, de algumas escavações. Os maias, eles realmente não conviveram na mesma época que os portugueses e os espanhóis aqui na América. Outra coisa, gente, ó, a gente vai ter aqui a vista, né, da cidade aqui dos maias, tá certo? Essas ruínas aqui, gente, essas pirâmides, elas só foram encontradas muito tempo depois, tá certo? Então, eles não conseguiram, digamos assim, saber, né, que a gente tinha essa civilização aqui. Descobriram primeiro a questão dos astecas e incas, porque eles viveram na mesma época dos espanhóis. E os maias, eles só vieram a ser descoberto depois. Então, a gente descobriu várias ruínas, pirâmides, casas, então algumas coisas aí que tinha nessa civilização. Principalmente, gente, os canais. Eles faziam canais, né, para que
a cidade dela recebesse aí, no caso, água, né? Esses canais hídricos, que era uma engenharia muito moderna para essa época aqui, tá certo? Aí aqui tá falando na página 363 sobre a chegada dos europeus. Então vocês vão ver aqui a colonização, né? Que no caso a gente chama de colonização de exploração, que foi a colonização que foi destaque aí no caso para a América do Sul, para a América Central e para o México, tá certo? Então, a chegada dos europeus aqui trouxe, digamos assim, que a civilização, né, gente? Não é que as pessoas que elas moravam aqui, elas não fossem civilizadas, né, digamos assim, mas elas não viviam realmente em sociedade. A gente tinha os nativos, que eles viviam em tribos, né, eles tinham uma forma totalmente diferente de viver, e os portugueses, né, também os espanhóis, quando chegaram lá na América Central, eles foram mudando a vida dos nativos. Então, aqueles nativos que eram mais resistentes, eles simplesmente, né, eliminavam esses nativos através daquilo que a gente chama de genocídio. Foi essa morte, né, em massa aí de vários nativos aqui. Então, por exemplo, quando chegaram aqui no Brasil, a gente tinha inúmeros indígenas, né, inúmeros nativos, que eles começaram a chamar de indígenas porque acreditavam ter chegado nas Índias. Então, mataram esses nativos e hoje em dia a gente só tem cerca aí de 817 mil índios, tá certo? Que, aliás, hoje em dia eles são protegidos aí pela FUNAI. Aí aqui, ó, no finalzinho da 363, ele fala um pouquinho sobre a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Aqui na página 364, ó, vocês vão conseguir ver essa imagem que ficou muito conhecida, né? Esse quadro pintado aí, no caso, por Oscar Pereira da Silva, que é a chegada das caravelas de Cabral em 1500 aqui no Brasil. Então, esse quadro é muito conhecido quando a gente fala nessa questão. Aí a gente tem aqui também a chegada dos holandeses, né, ali em Pernambuco, que os holandeses aí, eles vieram para ocupar, né, a cidade de Olinda e outras cidades ali de Pernambuco. Então, gente, ó, essa unidade de vocês, essa unidade 4 do módulo 1, ela fala muito sobre questões históricas, tá certo? Então, são coisas que, por exemplo, vocês vão encontrar com mais detalhe através de pesquisa. Essa unidade está muito resumida. Aí a gente fala de astecas, maias e incas. E na atividade de vocês vão colocar aí, no caso, as contribuições. Então, como o livro de vocês está muito resumido, pesquisa o que foi que os astecas, os maias e os incas contribuíram aí, no caso, o que foi que eles trouxeram? Alfabeto, escrita, então outras coisas aí, tá certo? Então, bons estudos e até mais.